Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, pastora. Paz, pastora Fernanda. Deus abençoe. Tudo bem com você? Graças a Deus. Amém. É uma honra estar com você aqui. Para mim é um presente muito grande de Deus estar em conexões com pessoas que amam a Deus. E confesso francamente que quando eu vi você pregar, eu falei, uau, Senhor, que mulher que tem intimidade com Deus. Tem sensibilidade do Espírito Santo, isso alegra muito. Eu amo estar com pessoas que amam a presença de Deus. Eu amo estar com pessoas que atraem a presença de Deus, que atrai o céu na terra, né? E isso a gente vê na sua vida, no teu ministério, é muito gratificante. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente, a sua casa, a sua família, o pastor Everaldo, os seus filhos. São pessoas que a gente tem aprendido a amar, respeitar, honrar. E muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela confiança. Que o Senhor continue abençoando. E a partir deste momento, pastora, Sara, Deus te abençoe, minha linda. Você está com a palavra, fique à vontade, fique na dispensação do que o Espírito tem para a tua vida. Em nome de Jesus, fique à vontade, pastora Virna. Amém. É uma alegria, né? A pastora ter me convidado, estar aqui juntamente com a pastora, de tê-la conosco. É uma bênção de Deus na nossa vida e na igreja do Senhor. Amém? Amém. A palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma palavra que Deus já vem tratando o meu coração há algum tempo, que é não perca a sua identidade. E é uma palavra a qual eu creio que o Espírito de Deus quer tratar os nossos corações para vir nos fortalecer, né? A cada dia mais. Eu vou estar lendo em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10, 11 e 12. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10, 11 e 12. A palavra do Senhor, ela diz assim: Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta um menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou buscar e o trouxe. Era ruivo, formoso de semblante e boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te, unge, porque este mesmo é o escolhido. Aleluia. O que o Senhor tem tratado no meu coração é que nós temos perdido a nossa identidade de filho, de servo, de escolhido, de separado do Senhor. Nós vemos aqui aonde Deus havia rejeitado Saul e naquele momento Deus mandou o profeta Samuel a ungir o novo rei que era Davi. E quando ele chega na casa de Samuel, Samuel se atenta para a aparência, os 7 irmãos de Davi estavam dentro da casa, e ali ele vai um por um, e Deus dizia, não é esse. Até quando Deus disse, né, não se atenta para a sua aparência, nem para a sua altura, porque tenham rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Davi já era o escolhido, Davi já era separado. E a palavra do Senhor diz que vai se passando 7 filhos. E Deus dizia para Samuel, não é este, não é este. E quando Jessé, ali se acaba os 7 filhos, nós vemos e reparamos na palavra de Deus aqui, que ela é muito clara, que quando não é Jessé, o pai de Davi, que lembra dele. Quando no versículo que Samuel diz assim, acabaram-se os filhos, porque não é nenhum desses. E a palavra do Senhor aqui vai nos mostrar que não é Jessé que se lembra de Davi. Jessé não disse, não, calma que tem mais um filho. É nesse momento que Samuel diz, mas tem mais algum filho? Ele diz, sim, Davi,
aquele que está lá cuidando das ovelhas. E a palavra do Senhor diz que não é Jessé que diz, calma, eu vou chamá-lo. Mas é Samuel que diz, eu não me assentarei à mesa até que Davi venha. Então nós vemos dentro da palavra de Deus que a mesa já estava posta. Tudo estava sendo preparado para ser feito sem a presença de Davi. E nesse momento, o que Deus coloca no meu coração é que nós não temos conseguido lidar com essas situações. Quando Davi é chamado, Davi vem para a casa de seu pai, e ali ele é ungido, ali é derramado sobre ele a unção. Davi não olha que ele foi o último. Davi não repara que ele não tinha sido convidado. Davi não olha que a mesa já estava sendo posta sem ele. Nesse momento, o que Deus coloca no meu coração é que nós temos perdido a nossa identidade diante dessas circunstâncias. Nós cristãos temos esquecido que somos escolhidos, que somos separados, que temos o chamado. Davi, naquele momento, ele entra na casa do seu pai, ele recebe a unção. E ele sai daquele lugar carregando somente a unção e o chamado. Quantas cargas emocionais as pessoas têm carregado? Quantas vezes nós, diante dessa situação, se nós nos deparássemos com essa situação, nós entraríamos na casa do Pai. E antes da unção, já queríamos discutir porque não tínhamos sido lembrados. O porquê tinha sido o último. Nós temos perdido muito tempo. Nós temos esquecido de quem somos e a quem servimos. Davi tinha a sua identidade. E ele sabia o chamado que ele tinha para a vida dele, que ele recebeu naquele momento. Davi não tira satisfação. Davi não briga com ninguém. Davi não diz assim, olha Samuel, que muitas das vezes nós poderíamos agir assim, calma Samuel, antes de você derramar um som sobre mim, eu preciso resolver isso aqui na minha família. Quantos de nós temos agido dessa maneira? Davi, ele entra e ele sai levando somente a unção e o chamado. Aleluia. Ele não carrega mágoas, ele não carrega tristezas, decepções. Davi sabia quem ele era e por que ele foi chamado. Muitos estão doentes emocionalmente porque têm se esquecido aquilo que está sobre a sua vida. Verdade. Davi não tira satisfação com ninguém, ele quer viver aquilo que o pai tinha para ele, o que Deus tinha para ele. Quantas pessoas têm se perdido, quantas pessoas estão feridas, machucadas, que têm deixado o chamado, que têm deixado ministérios, porque têm se esquecido de quem elas são e quem as o chamou. Quantas pessoas estão dessa maneira? Entenda, nós precisamos ter uma saúde emocional. Amém. Nós precisamos aprender a entrar em situações a qual na vida é normal, seja no âmbito familiar, seja no âmbito do trabalho, seja em qual área for da nossa vida. Nós precisamos aprender a entrar e a sair, somente levando aquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Você que está assistindo neste momento, pare de carregar mágoas, ressentimentos. Entenda que Deus tem os seus propósitos. Deus havia já escolhido Davi, Deus te escolheu, Deus te separou. Cristo derramou o seu sangue na cruz, que foi por mim e por você. Não, entenda que circunstâncias adversas nós sempre vamos enfrentar. Pessoas vão nos magoar, pessoas vão nos esquecer, como a própria família de Davi naquele momento.
se esqueceu dele, mas entenda, Deus está à frente. Aleluia. Nunca se esqueça do seu chamado, nunca se esqueça de quem você é. Você é filho, você é filha, você é servo, você é serva. E nós vemos que Davi sabia quem ele era e a quem ele servia. Pare de criar situações desnecessárias para a sua vida. Pare de, quando você entrar em situações adversas como essa, pare de olhar somente aquilo que é ruim, mas veja aquilo que Deus tem para a tua vida. Quantos de nós temos Aleluia. perdido oportunidades? Davi poderia ter perdido a oportunidade da unção na vida dele naquele momento, se ele tivesse tomado uma outra atitude. E nós temos perdido oportunidades. Não é que Deus se esqueceu de você, não é que você não tem mais um ministério, não é nada disso, mas nós precisamos aprender a saber lidar com as situações, precisamos entender que não temos que esquecer quem somos e a qual nós fomos chamados, para que nós fomos chamados e a quem servimos. Nós precisamos nos lembrar isso. E nós vamos ver isso na vida de Davi. Amém. Lembre-se de José. Quando José tinha já quando ele teve o sonho que Deus mostrou para a vida de José. José entrou em várias fases da vida dele, mas ele entrava e saía somente carregando o propósito que Deus tinha com ele. Quando ele foi lançado na cova, quando ele foi vendido como escravo, quando ele foi acusado injustamente, quando ele estava na prisão, José, em as áreas da vida delas, não carregou aquilo que feria o seu coração, mas ele carregou o propósito que Deus tinha na vida dele, porque ele tinha uma identidade. Muitas das vezes saindo, muitas das vezes mágoas, feridas que ele iria carregar na vida dele, mas ele foi vendido. Ele foi escravo, mas a palavra de Deus é tão clara que quando ele disse assim, a palavra diz, em tudo Deus era com José e o abençoava. Aleluia. Sabe por quê? Porque ele tinha uma identidade. Ele entrava e saía somente carregando o propósito que Deus tinha para a vida dele. E nós vamos ver na continuidade, nesse momento, na vida de Davi, que quando Davi, ele vai enfrentar Golias, a palavra do Senhor nos diz que Davi, ele vai levar alguns alimentos, a ordem do seu pai era para levar alimentos para os seus irmãos que estavam ali no exército, na batalha. E a palavra do Senhor diz ali no capítulo 17, a partir ali do 25, que Davi, que quando chega, ele começa a escutar os guardas dizendo, olha, quem matar Golias vai receber a filha como casamento de Saul, vai receber riquezas, a sua família vai ser isenta de impostos. Aleluia. Davi, como tinha sua identidade, Aleluia. ele tinha visão. Aleluia. E naquele momento, ele viu uma oportunidade. Nós temos perdido a nossa visão, nós temos não enxergado as oportunidades que Deus nos concede. E naquele momento, a palavra do Senhor diz que Davi então pergunta 2 vezes o que vai ganhar mesmo? O que o rei Saul vai conceber? E aí nós vamos ver ali no versículo 28, a palavra do capítulo 17, a palavra do Senhor nos diz assim, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso?
e desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Aleluia. Sabe o que está dizendo aqui? Que o irmão de Davi, Eliabe, escuta Davi perguntando para os guardas o que iria ganhar. Eliabe, a palavra do Senhor diz que se acende a ira no coração dele. E Eliabe, então, quer humilhar Davi perante aqueles guardas. Eliabe diz assim: cadê as ovelhas? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Sabe o que isso significa? Que Eliabe queria diminuir Davi. Estava querendo dizer para Davi: o teu lugar não é aqui, você é simplesmente um pastor de ovelhas, de poucas ovelhas. Eu quero te dizer que nesse momento, quando Eliabe se levanta contra Davi, a palavra do Senhor é tão clara e é muito linda o que quer dizer aqui, meus irmãos. A palavra do Senhor diz que Davi responde para Eliabe: mas o que eu fiz? E no versículo seguinte, no versículo 30, diz que e desviou-se dele para outro. Sabe o que Davi fez? Aquela pessoa que tem identidade, que tem visão. Nesse momento, Eliabe, quando confrontou, a palavra do Senhor diz que ele ouve Eliabe e ele se desvia de Eliabe e volta a sua visão para a promessa, Aleluia. para a oportunidade que estava na vida dele. Glória a Deus. Eliabe, nesse momento, é um opositor na vida de Davi. Ele se opõe a Davi. Mas Davi não se prende às palavras do seu opositor. A visão, a identidade de Davi não prendia em quem queria diminuir. Davi se prendeu à visão, à oportunidade que Deus estava dando para ele. Aleluia. Davi, a palavra é tão clara e é tão linda quando a gente vê que Davi se desvia das palavras dele, do irmão dele, deixa de dar atenção àquilo que está falando para ver a oportunidade que Deus está dando. O que eu quero te dizer, que nós muitas das vezes estamos perdendo, porque nós estamos entrando em batalhas desnecessárias. Davi não entra em batalha com Eliabe. Davi simplesmente se desvia de Eliabe e volta a sua visão para a oportunidade que Deus estava concebendo para a sua vida e para o seu ministério. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nessa tarde, entenda isso, não se prende a opositores, não se prende naqueles que não acreditam em você, no seu ministério. Sabe por que Davi se desvia do seu irmão, das suas palavras? Porque ele sabia quem ele era, ele sabia o que estava sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, o chamado que tinha sobre a vida dele. Quantos de nós temos nos esquecido? E temos dado ouvido àqueles que não acreditam em nós, que não acreditam no nosso chamado, que não acreditam na nossa fé, que não acreditam no propósito que Deus tem na nossa vida. Não se prenda a opositores, mas se prenda na palavra do Senhor, nas suas promessas. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor aqui percorrendo vai nos ensinar que então vão falar para Saul que Davi queria enfrentar Golias. E novamente, Davi enfrenta um segundo opositor, Saul. A palavra do Senhor diz, a partir do versículo 32, que Davi manda chamar. E a palavra do Senhor vai dizer que Davi, naquele momento, diz assim: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Porém, Saul disse contra este filho, para pelejar com ele, porque tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a mocidade. Sabe o que acontece, meus irmãos? Novamente, Davi sabia quem ele era. Aleluia. Davi não briga com Saul. Davi não confronta Saul. A palavra do Senhor, vocês depois vão estar lendo, vai dizer que ali Davi começa
a contar para Saul o que Deus havia feito na vida dele, que ele tinha enfrentado o urso, que ele tinha enfrentado o leão. Mas Saul foi o segundo opositor naquele momento na vida de Davi. Mas Davi sabia quem ele era. Davi sabia que Deus era com ele. Aleluia. E a palavra do Senhor então diz que Saul então, naquele momento, coloca as vestes na vida de Davi ali, as vestes de guerras. E Davi então diz assim: eu não posso andar com isso, pois nunca experimentei. Davi tirou aquilo sobre ele. E a palavra do Senhor diz que Davi vai lá no seu alforje, põe 5 pedrinhas e pega a sua funda para ir contra Golias. Aleluia. Sabe o que eu quero resumir e dizer para vocês nessa tarde? Que nós não temos aprendido a identificar o que é inimigo e o que é opositor. É verdade. Nós vamos ver aqui que Davi não briga com Eliabe. No capítulo anterior, ele não briga com o seu pai, com a sua família. Davi não vai brigar com o seu irmão, que é o seu opositor naquele momento. Davi não briga com Saul, que é o outro opositor que desacredita nele. Davi vai lutar contra o gigante Golias. Nós temos confundido o que é inimigo, o que é opositor, e nós temos entrado em batalhas desnecessárias em nossas vidas. Nós temos nos desgastado, nós temos nos feridos. Por quê? Porque nós entramos em batalhas desnecessárias. Se Davi fosse naquele momento numa batalha contra o seu irmão, era desnecessário. Contra Saul era desnecessário. Ele sabia identificar quem era o seu inimigo, que era Golias. Aleluia, Jesus. Nós temos perdido e muito, filhos e filhas, porque nós temos perdido tempo com brigas com opositores. Não é nessa guerra que devemos entrar. Não é nessa batalha que devemos entrar. Nós não temos aprendido a diferenciar. Entenda isso nesse momento. Quantas de nós cristãos estamos magoados, feridos e temos ferido pessoas por causa disso, por causa de batalhas desnecessárias. Nós temos magoado, muitas das vezes temos matado pessoas e almas, porque nós não sabemos lidar, porque temos esquecido quem somos. E aqui nós fomos chamados. Davi não entra em batalhas desnecessárias. Aleluia. Davi sabe lidar com os seus opositores. E o Senhor, nesse momento, quer tratar comigo e com você. Aleluia, Jesus. Aleluia. Porque você tem sofrido. Muitas pessoas têm sofrido. Muitas pessoas estão tão desanimadas e abaladas porque não têm compreendido que batalhas desnecessárias não é necessário entrar. Aleluia. Você não tem que provar nada para ninguém. Você não tem que discutir. Você não tem que bater de frente com ninguém. Nós temos que ser a luz desse mundo, o sal dessa terra. Nós estamos vivendo uma geração de cristãos perdidos. Perdidos na palavra, perdidos em seus comportamentos, perdidos em suas escolhas. Porque não tem sabido diferenciar, não sabe diferenciar e lidar. E tem lidado com essas batalhas desnecessárias. Entenda isso nesse momento. Deus não esqueceu de você. Aleluia. Deus não esqueceu de você. Aleluia, Jesus. Mas muitas das coisas que têm passado sobre a tua vida é porque você tem entrado nessas batalhas desnecessárias. Entenda isso nesse momento. Saiba quem você é filho, você é filha, você é escolhido, você é escolhida do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Entenda isso, saiba diferenciar os seus opositores do verdadeiro inimigo.
Aleluia. A nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades. Entenda que a nossa batalha nós vencemos não pela nossa boca, não por provar alguma coisa, mas é de joelho, é orando, é buscando. Aleluia. Entenda isso nesse momento. Oh, aleluia. Retorne à essência do teu chamado, do verdadeiro propósito que Deus tem para a tua vida. Retorne nesse momento. E deixa o Senhor curar essas feridas. Deixa o Senhor curar o teu coração nesse momento. Davi, ele sabia quem ele era e a quem ele servia. E é tão linda a palavra do Senhor, que quando ele pede para tirar a armadura dele, porque ele não era acostumado com aquilo, porque o homem entende que as batalhas e os confrontos é na força do braço. O homem, o mundo entende e tenta passar isso que é na força. Mas sabe por que Davi deixa tudo aquilo? Porque ele não era acostumado com aquilo, a Bíblia é muito clara, como nós lemos. Porque Davi era acostumado a orar. Davi era acostumado a entoar adoração para Deus. Davi era acostumado a estar na presença de Deus. Aleluia. Aquilo que o mundo oferecia não servia para ele, porque ele entendia, ele sabia que Deus era com ele, que não era na força do braço. E a palavra do Senhor então diz que quando ele encontra com Golias, Golias então olha para ele e tenta diminuir Davi. Golias naquele momento vai dizer assim: você acha que eu sou como um cão para você vir com pedras contra mim? Eu vou te fazer, eu vou dar a sua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi responde assim para Golias: tu vens a mim com espada e com lança e como escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará a minha mão, e ferir-te-ei e tirarei a sua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Davi foi contra Golias, porque ele sabia quem estava com ele, quem ele servia. Meus irmãos, nós temos esquecido das promessas do Senhor. Nós temos esquecido o Deus que nós servimos, é Ele que vai à frente. Quando Davi tem que enfrentar verdadeiramente um inimigo, Davi sabia da vitória que era certa sobre a vida dele, como nós lemos. Davi vai contra Golias sabendo que a vitória era dele, que era para o povo, que sabia que iria glorificar o nome de Deus. E nós temos esquecido das promessas do Senhor sobre a nossa vida, que é Ele que vai à frente, que é Ele que nos concede a vitória. Aleluia. Entenda isso nesse momento. Deus é contigo, mas não é na força do teu braço. É na busca da presença, é na oração, é sendo fiel, é buscando a presença. É estar atento a quem você é verdadeiramente na presença de Deus e o Deus que você serve. Entenda, opositores não é para guerrear. Opositores não é para você entrar em batalhas. Opositores não é para isso. Saiba diferenciar na tua vida. Pare de entrar em essas guerras desnecessárias. Pare de se ferir desnecessariamente. E pare de ferir também. Encontre o seu lugar novamente na presença do Senhor. Se disponha. Entenda isso nesse momento. Se alguém vir querer te humilhar, como naquele momento o irmão fez isso com Davi.
Olha, você é do campo, pastor. Mas Davi sabia quem ele era, Davi tinha visão, por mais que naquele momento Davi ainda era um pastor de ovelhas, por mais que naquele momento Davi, aos seus olhos naturais, via que ele era um pastor de ovelhas, ele tinha uma visão além daquilo que ele vivenciava, porque ele sabia a quem ele servia, aquilo que estava sobre a vida dele. Mas hoje os olhos vivenciam talvez dificuldades, talvez os seus olhos vivenciam que muitas pessoas desacreditam em você, talvez as circunstâncias que estão ao seu redor, aos olhos naturais humanos, talvez é tudo contra os propósitos de Deus e as promessas de Deus sobre a tua vida. Mas viva além daquilo que os teus olhos naturais vê. Viva aquilo que Deus te entregou, aquilo que Deus derramou sobre a tua vida. Entenda isso nesse momento. Deus te chamou, Deus te escolheu, você é separado, você é uma separada do Senhor, você é eleita, você tem um chamado. Entenda isso nesse momento, se coloque na posição. E as circunstâncias ao nosso redor não precisa estar favoráveis ao Deus que nós servimos, para que Deus venha cumprir o propósito na tua vida. Não é as circunstâncias que tem que estar favoráveis para se realizar, mas o que tem que estar é a tua identidade, a tua fidelidade, a tua visão e a tua fé. Eu deixo essa palavra neste momento, nessa tarde, para todos vocês que estão assistindo. Deus tem colocado grandemente ao meu coração essa palavra. Não perca a sua identidade. Não perca a sua identidade por opositores, por palavras, por as pessoas não acreditarem em você, no seu ministério. Não desista. Não retroceda e lembre-se, circunstâncias não precisam estar favoráveis para Deus agir. Você acha que uma pedra iria matar Golias? Você acha que uma pedra mataria o gigante? Mas era Deus que estava à frente da guerra. Era Deus que era com Davi. Era Deus que tinha um propósito na vida dele. A circunstância não era favorável para Davi. Não tinha um que acreditasse em Davi naquele momento. O exército não acreditava. Os seus irmãos não acreditavam. Saul mesmo não acreditava. O próprio Golias zomba de Davi. Mas entenda, Deus acreditava em Davi. E Davi sabia que Deus era com ele. Não perca a sua identidade. Eu quero fazer nesse momento. Há muitas pessoas que desistiram. Há muitas pessoas que estão a ponto de desistir. Tem muitas pessoas feridas, magoadas. Tem muitas pessoas que carregam muitas circunstâncias que passaram lá atrás. Deus quer curar nesse momento. Aleluia. Deus quer curar o teu coração, para que você retorne à essência do teu chamado, retorne à essência da tua posição que Deus te chamou. Aleluia. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu oro nesse momento, ó Pai, por cada vida que está assistindo, ó Deus querido. Senhor, há tantas pessoas feridas, há tantas pessoas magoadas, ó meu Pai. Tantas pessoas que já desistiram do chamado, pessoas que estão a ponto de entregar tudo, Senhor. Pai querido, eu clamo a Ti, Senhor, que Teu Espírito Santo possa tocar a cada coração nesse momento. Pai querido, que eles possam, ó Deus querido, ser curados. Que eles possam ser libertos de toda mágoa, de todo ressentimento, de toda palavra, ó Deus querido, de maldição, ó Pai.
Deus querido, que o Senhor possa trazer o teu discernimento sobre a vida do teu povo, que o Senhor possa trazer a direção do teu Espírito Santo, ó Pai. Deus querido, eu oro por essa pessoa, Senhor. Pai querido, que entregou tudo. Pai amado, que desistiu. Pai amado, que ela possa, Senhor, sentir novamente a chama, o desejo de te servir. Pai querido, eu oro para que o teu Espírito possa curar, ó Deus, esses corações. E que nós possamos voltar à essência de um verdadeiro evangelho, à essência, ó Deus querido, ó Pai amado, que nós possamos entender, ó Deus, que o Senhor é conosco. Pai amado, que possamos, ó Pai, ter uma saúde emocional, ó Deus. Que possamos, ó Pai, saber lidar com as circunstâncias adversas, Senhor, sabendo, ó Pai querido, que o Senhor é conosco. Pai amado, eu oro nesse momento por cada vida. E, Senhor, que o Senhor possa tocar esses corações e que possamos viver plenamente, ó Pai, o teu chamado, ó Deus. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer nesse momento por essa rica oportunidade. E que o Espírito Santo possa continuar tratando a cada coração. E que você não desista do chamado de Deus. Que você não desista do caminhar na presença de Deus. Eu sei que muitas das vezes, muitas circunstâncias que nós nos deparamos, é difícil. Muitas das vezes são circunstâncias que ferem o nosso coração e a nossa alma. Só que não perca a sua identidade diante dessas circunstâncias. Aleluia. Saiba quem você é e a quem você serve. Retorne ao chamado. Retorne ao chamado. E aprenda a diferenciar opositores do inimigo. Muitas das vezes, um dos maiores inimigos somos nós mesmos, a qual nós temos que enfrentar os nossos sentimentos, a qual nós temos que olhar para dentro de nós, mesmo com o coração muitas das vezes decepcionado e doendo, nós olharmos para dentro de nós e dizer assim: eu vou prosseguir, porque eu sei quem eu estou servindo. Não desista, que Deus possa abençoar grandemente cada vida. E eu quero te dizer que vale a pena enfrentar muitas das vezes os Eliabes da vida, vale a pena enfrentar o Saul da vida, vale a pena, meu querido e minha querida, vale a pena. Que Deus vos abençoe grandemente. Eu quero agradecer a pastora Fernanda, muito obrigada, pastora. Que Deus te abençoe e continue te usando grandemente cada dia mais. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Pastora, que palavra do céu. Eu falo que isso é uma palavra assim de misericórdia para a nossa vida. Né? E aquilo que o Espírito Santo te revelou para a gente identificar os nossos opositores, dos nossos inimigos, né? E entender que Deus não precisa de nada favorável para agir ao nosso favor, Ele simplesmente chega e age. É esse o Deus que nós servimos. E isso, assim, quebrantou muito meu coração. O Espírito Santo falou muito comigo, porque muitas vezes nós temos uma autocrítica e às vezes nós fazemos tantas coisas para ser aceito pelas pessoas, serem aceitos num determinado lugar, serem aceitos na sociedade, no ministério, tudo, e nos esquecemos que o Senhor toma conta de tudo, é Ele que peleja por nós, e que Ele vai se encarregar de nos colocar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, e a gente não precisa perder tempo com essas coisas. Né? É uma isca tão grande do diabo isso, porque nós nos distraímos com essas coisas e esquecemos daquilo que realmente importa, que é estar na presença de Deus, é aprender a depender de Deus, é aprender a confiar no Senhor, é aprender a ter a certeza que Ele é por nós, Ele não é contra nós. Né? E uma das coisas que o Espírito Santo falou no meu coração é que muitas vezes nós achamos que o próprio Deus é o nosso opositor, quando Ele nos fala não.
né? Nós achamos que muitas vezes Deus é o nosso opositor. Não, Deus não é o nosso opositor. Ele só quer nos colocar na vontade boa, perfeita e agradável dele. E quando nós entendemos a nossa identidade, nós aceitamos aquilo que vem dele. Quando nós entendemos a nossa identidade, aquilo que vem do Senhor, mesmo que seja um não, nós sabemos que é o melhor dele para nós naquele momento. Mas que palavra, que palavra. Olha, eu quero como profeta, pastora, declarar sobre a tua vida uma porção dobrada do Espírito. Que você seja uma mulher que tem um ministério relevante nessa cidade. Que você seja conhecida por uma mulher que leva a palavra de Deus na verdade, na integridade, essa palavra que liberta, que haja uma porção dobrada do Espírito de Deus na tua vida, que o Senhor renove sobre você a unção para pregar e profetizar a libertação, que aonde você for, aonde você chegar, aonde você passar, a atmosfera dos lugares sejam transformadas por causa da presença de Deus na tua vida. Eu libero esta palavra sobre você, sobre o teu ministério, que o Senhor venha mesmo renovar tuas forças, venha fazer de você uma mulher mesmo segundo o coração de Deus, uma mulher que tem um ministério de impacto sobre Catanduva. Em nome de Jesus, eu abençoo tua vida, abençoo tua casa, abençoo teu ministério, abençoo teu casamento, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer, né, antes da pastora Virna se retirar. Pastora, está conosco umas irmãs lá da Angola, de Portugal, tá a minha querida irmã Anastácia, tem pessoas que eu amo muito aqui nessa live junto conosco, o pastor Luiz Mendes, lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte, de Contagem, e são pessoas assim que acompanham o nosso ministério mesmo. Eu sou muito grata pela vida dessas pessoas, desses meus irmãos. Se eu esqueci de falar algum nome, vocês me perdoem. É muito nome que vai passando, mas eu vejo cada um que entra nessa live. E são pessoas, pastora, que acrescentam muito no nosso ministério. São pessoas que eu amo muito, a Priche, Magalhães. Que Deus abençoe a vida de vocês. E vamos caminhar, vamos prosseguir. Nós vamos orar agora. Eu vou pedir para a pastora Virna dar a bênção pastoral neste momento, aproveitar a unção de Deus que está sobre a vida dela, e dizendo para vocês, meus irmãos, que na semana que vem nós estaremos juntos novamente com uma live. Entre no nosso canal no YouTube, Libertos pelo Reino. Se inscreva no nosso canal, essa live também vai ser postada no canal no YouTube, muita coisa boa vindo, então se inscreva no nosso canal, Libertos pelo Reino, entra lá, dá um like lá, se inscreva e vamos propagar o Evangelho do Reino, vamos levar a palavra de Deus a toda criatura, nós estamos aqui para isso. E que o Senhor seja louvado, né? Que seja Deus poderoso, seja o Senhor exaltado, e que diminuamos a cada dia para que Ele cresça. Em nome de Jesus, então eu agradeço a presença de todos vocês. Nós encerramos esse momento, essa live, com a bênção apostólica, a bênção pastoral da pastora Virna. E quinta-feira que vem estaremos juntos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Pode orar, pastora. Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento. Senhor, obrigada, Pai, por cada vida, pela vida da pastora Fernanda, que a tua bênção, Senhor, esteja sobre a vida dela, que o Senhor possa usá-la cada dia mais, ó Pai, em nome de Jesus. Que a graça de Deus, o amor do Filho e o consolo do Espírito Santo esteja sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e eu agradeço a rica oportunidade. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Até quinta-feira, em nome de Jesus. Um ótimo final de semana.